Existe um ponto no universo onde as leis da física, como conhecemos, simplesmente quebram. Um limite que separa a realidade que podemos observar de um abismo de pura escuridão e mistério. Esse ponto tem um nome quase poético, mas absolutamente assustador: o horizonte de eventos. Ele marca a fronteira de um buraco negro, e cruzá-lo é como atravessar uma porta sem maçaneta. Você entra, mas não tem como sair. Não é exagero dizer que, dali em diante, o tempo e o espaço se comportam como se tivessem enlouquecido. O horizonte de eventos é o ponto sem volta do universo. É ali que a gravidade se torna tão intensa que nada consegue escapar, nem mesmo a luz. E se a luz não escapa, ninguém do lado de fora pode ver o que acontece lá dentro. É como se a informação desaparecesse do nosso universo. Para a física moderna, isso é um pesadelo teórico. Inclusive, foi esse limite que fez gigantes como Stephen Hawking perderem o sono, tentando entender o que acontece com a matéria, o tempo e até a própria informação, quando cruzam essa linha invisível. Agora imagine isso. Você está viajando rumo a um buraco negro. De longe tudo parece calmo, silencioso, até bonito. Mas à medida que se aproxima do horizonte de eventos, o tempo para você desacelera. Para quem está de fora, você nunca chega de fato a atravessar. Sua imagem parece congelada ali na beira. Mas do seu ponto de vista, você já foi. Já cruzou. E dali em diante, nem um grito, nem um sinal, nem um único fóton escapa. Você foi engolido pelo maior mistério do cosmos, e agora faz parte dele. Albert Einstein foi o primeiro a prever com sua teoria da relatividade geral que a gravidade podia ser tão intensa a ponto de deformar o espaço e o tempo. Mas ele mesmo não acreditava que os buracos negros pudessem existir de fato. O horizonte de eventos, no entanto, surgiu como uma consequência inevitável da equação. A matemática dizia: se houver massa suficiente comprimida em um ponto, um buraco negro se forma. E no centro dele, um horizonte que divide o universo entre o que podemos saber e o que está condenado ao esquecimento eterno. Décadas depois, Stephen Hawking levou essa discussão a outro nível. Ele provou que os buracos negros não são totalmente pretos. Segundo sua teoria, eles emitem uma radiação tênue, hoje chamada de radiação de Hawking, o que levanta uma nova questão. Se eles emitem radiação, eles também perdem massa. E se perdem massa, um dia, evaporam. Mas se evaporam, para onde vai toda a informação que foi sugada para dentro do horizonte de eventos? Isso dá um nó na cabeça de qualquer físico, e criou uma verdadeira guerra entre a relatividade de Einstein e a mecânica quântica. Essa briga entre teorias deu origem ao chamado paradoxo da informação. Se a informação é destruída dentro de um buraco negro, isso viola os princípios básicos da mecânica quântica, que afirma que informação não pode ser perdida. Mas se ela é preservada de algum jeito, como e onde ela está armazenada? No horizonte de eventos? No holograma da borda? Em outra dimensão? Cada uma dessas possibilidades abriu um leque novo de interpretações e impulsionou debates que vão desde a cosmologia até as bases da realidade. O horizonte de eventos não é apenas um limite físico. Ele é o divisor de águas da própria ciência. Vamos imaginar uma situação extrema. Você é um astronauta destemido e decide ir até um buraco negro. Quanto mais se aproxima do horizonte de eventos, mais estranho tudo começa a ficar. Para quem te observa de longe, você parece congelado no tempo, parado ali na beira do abismo. Mas do seu ponto de vista, o tempo segue normalmente. Você sente a gravidade puxando com uma força crescente, quase enlouquecedora. Quando você atravessa esse limite, não há alerta, nem sirene. A travessia é silenciosa, mas definitiva. Você acaba de entrar no ponto sem retorno. E aí começa o pesadelo, a espaguetificação. Isso mesmo. É assim que os físicos chamam o processo brutal que acontece com qualquer objeto, ou pessoa, que cruza o horizonte de eventos. A gravidade na região é tão desigual que os pés são puxados com muito mais força que a cabeça, ou vice-versa dependendo da orientação. E o corpo começa a se esticar como um fio de macarrão. Você seria alongado até os átomos, em um processo que, embora pareça de ficção científica, é totalmente embasado por cálculos reais da relatividade. É o fim do corpo. E da consciência? A ciência ainda hesita em responder. Mas calma. Isso não significa que você se esfacele imediatamente. Dependendo do tamanho do buraco negro, a entrada pode ser bem mais gentil. Em buracos negros supermassivos, o horizonte de eventos é tão distante do centro que você poderia atravessar sem perceber nada de especial naquele exato momento. É bizarro. Em alguns casos, morrer espaguetificado seria imediato.
Em outros, seria como flutuar tranquilamente até um ponto onde a física desiste de explicar qualquer coisa. O que existe além? A singularidade. Mas esse é um tema tão intenso que merece um capítulo à parte. Se o horizonte de eventos é a porta de entrada, então o que vem depois é o equivalente a cair em queda livre para o maior mistério do universo. No centro de um buraco negro, há algo que a ciência chama de singularidade. Mas não se engane. Esse nome elegante esconde um problema gigantesco. A singularidade é um ponto onde toda a massa de uma estrela colapsada é comprimida em um espaço infinitamente pequeno. A densidade vai para o infinito. As equações simplesmente param de funcionar. Tempo e espaço deixam de fazer sentido. É como tentar dividir por zero. O universo trava. Só que aqui vem o problema. Ninguém sabe o que realmente existe lá dentro. Não dá para observar. Não dá para medir. Não dá para simular com precisão. A singularidade desafia as duas maiores teorias da física: a relatividade geral, que falha diante da gravidade infinita, e a mecânica quântica, que simplesmente entra em colapso. É por isso que tantos cientistas acreditam que, para entender a singularidade, a gente precisa de uma teoria ainda mais avançada. A tal teoria da gravidade quântica, algo que ainda estamos longe de dominar. Mas e se a singularidade não for o fim? Existem hipóteses científicas, vale destacar, que sugerem que a singularidade pode esconder um túnel para outro ponto do universo, ou até outro universo inteiro. É aí que entram os famosos buracos de minhoca, ou os teóricos buracos brancos, que fariam o oposto, expeliriam matéria em vez de engolir. Essas ideias ainda são altamente especulativas, mas têm base matemática sólida. O horizonte de eventos, então, não seria apenas uma fronteira, mas uma possível ponte para outra realidade. O universo pode ser ainda mais estranho do que imaginamos. O horizonte de eventos não é apenas uma fronteira cósmica. Ele é também um símbolo da limitação humana diante do desconhecido. Ao olhar para um buraco negro, nós vemos o reflexo da nossa própria busca infinita por respostas. O universo nos mostra que existem lugares onde o conhecimento simplesmente para. E é justamente isso que nos instiga a continuar explorando. Afinal, se o horizonte de eventos é o ponto sem volta da matéria, para a mente humana, ele é o convite para ir além. E pensar que esse limite invisível, que engole estrelas inteiras e pode aprisionar até a luz, nasceu de cálculos rabiscados no início do século XX. O horizonte de eventos mostra que a ciência é capaz de transformar ideias em descobertas grandiosas, mas também revela nossa humildade. Existem fenômenos que ainda estão além do nosso alcance. A curiosidade que moveu civilizações antigas a erguer monumentos e navegar oceanos é a mesma que hoje nos faz lançar sondas e telescópios em busca do que existe do outro lado desse abismo cósmico. No fim, o horizonte de eventos é um lembrete de que, por mais que avancemos, sempre existirão pontos sem retorno, no cosmos e na vida. E talvez seja isso que dá sentido à nossa jornada. Saber que nunca teremos todas as respostas, mas ainda assim continuamos a buscá-las. Então eu te pergunto: se você pudesse olhar além desse limite, o que gostaria de descobrir? Deixe nos comentários a sua resposta. E não esqueça de se inscrever no canal, porque aqui, cada vídeo é uma viagem aos maiores enigmas e curiosidades do universo.